O som das ondas quebrando contra o cais se misturava ao barulho distante da cidade acordando. Recife, com seu sol dourado e o cheiro do mar, começava mais um dia, sem imaginar que aquele seria o dia em que dois corações, separados por 20 anos, voltariam a bater no mesmo compasso. Caio Albuquerque, 32 anos, empresário bem-sucedido, dono de uma construtora que levava seu sobrenome estampado em outdoors por todo o estado, acordava em seu apartamento de frente para o março. O quarto, minimalista, frio, quase impessoal, refletia o homem que ele havia se tornado, elegante, disciplinado, mas com um vazio que o luxo não conseguia preencher. Ele olhou pela janela e suspirou. O sucesso era grande, mas o silêncio era maior. Tinha dinheiro, carros, prêmios, mas não lembrava a última vez que riu de verdade. Tomou o café da manhã sozinho, como sempre. A transmissão vertical ligada no noticiário mostrava problemas e tragédias. Ele desligou, pegou o celular e, quase sem pensar, abriu uma foto antiga. Uma foto que guardava escondida numa pasta sem nome. Nela, ele aparecia menino, com os cabelos desalinhados, ao lado de uma garota de sorriso doce, segurando uma cesta de frutas. O nome dela era Lívia. Eles cresceram juntos num bairro simples do Recife. Filhos de vizinhos, brincavam descalços na rua, dividiam sonhos e promessas que só o coração infantil é capaz de acreditar. Ele dizia que seria arquiteto e construiria uma casa para os dois viverem perto do março. Ela dizia que venderia fruta só. Até crescer depois queria abrir uma escola para ensinar as crianças a sonhar. Mas o tempo é implacável com os inocentes. Aos 12 anos, Caio foi levado com os pais para o sul, depois que o pai conseguiu um emprego em uma grande construtora. Lívia ficou. No dia da despedida, ela apareceu com um saquinho de jabuticabas nas mãos e disse, para você não esquecer o gosto da nossa rua. Ele prometeu voltar. Ela acreditou, mas ele não voltou. O tempo passou. O menino virou um homem. A menina virou mulher. A vida os moldou de formas diferentes. 20 anos depois, Caio retornava ao Recife, agora como o dono da construtora que herdou e expandiu. Voltava não como o garoto que partiu, mas como o homem que o mundo esperava que ele fosse. Só não esperava que aquele retorno o fizesse lembrar de quem ele realmente era. Naquela manhã, decidiu sair sem destino. Queria ver o povo, a cidade, sentir o cheiro da vida de verdade. Deixou o carro em casa, pegou uma camisa simples e foi caminhando pelas ruas antigas, tentando reconhecer os lugares da infância. O calor já era forte quando ouviu, ao longe, um som familiar, o canto dos feirantes, o burburinho das vozes, o tilintar das moedas. Sorriu sem perceber. Seguiu o som e chegou à feira. As cores das frutas, o cheiro da manga madura, a risada dos vendedores, o barulho dos passos no chão molhado, tudo parecia pulsar vida. Aquele era o Recife que ele lembrava. Aquele era o Recife que ele havia esquecido. Caminhou entre as barracas, observando cada rosto, até que viu algo ou alguém que o fez parar. Ali, de costas, estava uma mulher com um vestido simples de algodão, os cabelos presos, arrumando frutas numa banca. O jeito como ela se movia, a leveza, o ritmo, o cuidado com cada fruta colocada na cesta, despertaram nele uma sensação impossível de ignorar. Ele se aproximou, e quando ela se virou, o tempo parou. Lívia, o mesmo sorriso, o mesmo brilho no olhar, um pouco mais maduro, é claro, mas com a mesma doçura que ele lembrava. Ela o olhou, sem reconhecê-lo de imediato. Ele estava diferente demais. Terno caro, relógio elegante, aparência de homem de negócios. Mas quando ele falou, a voz que saiu era a mesma do garoto de antes. As jabuticabas ainda são as mais doces da feira? Ela arregalou os olhos, levou a mão à boca e riu, surpresa. Caio Albuquerque, é você mesmo? Ele sorriu, um sorriso que há muito tempo não sabia dar. Em carne, osso e saudade. Por um instante, o barulho da feira desapareceu. Só existiam eles dois, parados diante de 20 anos de silêncio e lembranças. Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. Você voltou. Voltei. Demorou, mas voltei. Os dois ficaram ali, rindo, meio sem jeito, como se fossem dois adolescentes reencontrando o primeiro amor. Ele quis saber de tudo. Perguntou sobre a vida dela, sobre o que fazia. E ela contou simples, serena, sem tristeza na voz. Depois que meus pais se foram, fiquei com a banca.
É o que sei fazer. Vendo frutas, faço cestas. E, de vez em quando, dou um jeito de ajudar o pessoal da comunidade. Você ficou aqui esse tempo todo? Ele perguntou, admirado. Fiquei. A feira é minha casa. E você? Ela retribuiu. Parece que a vida foi generosa com você. Ele sorriu de canto, sem orgulho, apenas nostalgia. Foi, de certo modo. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Mas, às vezes, sinto que não tenho nada do que importa. Ela o olhou com ternura, sem julgamento. Talvez porque as coisas que importam não estejam à venda. A frase dela ficou martelando na mente dele. Era simples, mas verdadeira. Ele comprou uma cesta de frutas, pagou mais do que devia, é claro, mas ela insistiu em dar desconto. Riram juntos. Antes de ir, ele prometeu voltar. E dessa vez, sabia que iria cumprir. Nos dias seguintes, Caio voltou à feira. 1, 2, 3 vezes. Primeiro, dizia que era para comprar frutas. Depois, nem fingia mais. Queria vê-la, ouvir sua voz, sentir o cheiro das frutas misturado ao perfume natural dela. Lívia ria da insistência dele, mas no fundo, o coração dela também reacendia. O tempo não tinha apagado o que sentiram, apenas o adormeceu. Certa tarde, ele chegou com 2 águas de coco e disse: hoje é folga da banca. Quero te levar para andar pela cidade. Ela hesitou, mas o olhar dele era o mesmo do menino que um dia prometeu voltar. E ela sabia que não resistiria. Foram juntos. Andaram pelas ruas do Recife antigo. Tomaram sorvete. Riram como se o tempo tivesse voltado. Ele contou das viagens, dos negócios, das vitórias e dos vazios. Ela contou das lutas, das perdas, da beleza das pequenas conquistas. Quando o sol se pôs sobre o rio, ele olhou para ela e disse: você é a coisa mais verdadeira que me aconteceu em muito tempo. Ela baixou os olhos, tímida. E você ainda é o mesmo menino que queria construir castelos de areia. Só que agora o castelo é de concreto. Ele riu. E está na hora de colocar flores nele. Os dois riram juntos, e o silêncio que veio depois foi confortável, cheio de significado. O amor, aquele amor inocente, doce, puro, começava a despertar novamente, mais maduro, mais calmo, mas igualmente intenso. Caio passou a visitar a feira todos os dias. Levava frutas para os funcionários, ajudava a montar a banca, ficava até o fim do dia conversando com ela. Os feirantes começaram a notar: o doutor está apaixonado, hein? Brincavam. E ele respondia com um sorriso que não negava nada. Lívia, por outro lado, tentava resistir. Tinha medo. O seu mundo é outro, Caio. O meu mundo é onde você está. Ele dizia isso com tanta verdade que ela começava a acreditar. Certa noite, sob o luar, ele a levou até um terreno à beira-mar, onde o som das ondas se misturava ao vento. Aqui, disse ele, aqui eu quero construir algo diferente. Não um prédio. Um lugar onde as pessoas possam aprender a sonhar, mesmo com pouco. Ela o olhou, emocionada. Como assim? Um projeto social. Escolas, oficinas, um espaço para quem nunca teve chance. E quero que você me ajude. Ela riu, confusa. Eu? Sim. Quem melhor para ensinar o valor do simples, do que alguém que vive o simples com tanta dignidade? Ela ficou em silêncio, e uma lágrima escorreu sem que percebesse. Você mudou, Caio. Não, eu só lembrei quem eu era. Ele pegou a mão dela, e o toque foi o reencontro que o tempo esperou 20 anos para permitir. Ali, sob o céu do Recife, com o cheiro do mar e o vento batendo suave, eles selaram algo que nunca havia morrido, apenas esperado o momento certo para florescer. De novo, e o destino, finalmente, sorriu. Se essa história te tocou, comente Eu acredito nos reencontros do amor. E não esqueça de se inscrever para mais histórias que provam que o tempo pode separar corpos, mas nunca corações destinados a se reencontrar. Na manhã seguinte, o sol ainda se espreguiçava sobre os telhados de Recife, quando Caio chegou à feira mais uma vez. O cheiro das frutas frescas misturava-se ao aroma de café recém-passado, e o burburinho das pessoas começava a encher o ar. Mas dessa vez ele não estava ali apenas para ver Lívia, vinha com um propósito. Um sonho que nascia dentro dele desde o dia anterior,
quando havia prometido construir algo diferente. Ele carregava nas mãos uma pasta com rascunhos, desenhos, ideias, o esboço de um projeto social que ele chamaria de Raízes do Amanhã, um espaço que uniria educação, arte e natureza, onde jovens de comunidades carentes poderiam aprender ofícios e encontrar oportunidades. Mas mais do que isso, aquele projeto seria a ponte entre dois mundos, o dele, frio e próspero, e o dela, simples e humano. Quando Lívia o viu chegando, sorriu daquele jeito tímido que o desarmava por completo. Você de novo, Dr. Caio? Brincou, ajustando o lenço no cabelo. Já te disse para não me chamar de doutor, respondeu ele, sorrindo. Só Caio, o mesmo de antigamente, lembra? Ela riu, e o riso dela soou como música em meio ao barulho da feira. Então, Caio, o que te traz aqui hoje? Vai comprar mais jabuticabas para recordar o passado? Ele balançou a cabeça. Hoje vim te mostrar o futuro. Colocou a pasta sobre a banca e abriu os papéis. Ela se inclinou, curiosa, os olhos brilhando. O que é isso tudo? É um projeto, disse ele, animado. Um centro comunitário. Quero construir um espaço que leve oportunidades para quem não tem. Oficinas, cursos, arte, esportes. E o melhor, quero que você seja parte disso. Ela ficou sem palavras por um instante, observando os desenhos. Havia ali trazos de escolas, hortas, áreas verdes, pequenas salas de aula, tudo pensado com detalhes. É lindo, Caio, disse ela, emocionada. Mas por que eu? Porque esse projeto nasceu do que eu sentia aqui, respondeu ele, tocando o peito. E tudo começou quando te reencontrei. Você me fez lembrar o que é viver de verdade. Lívia desviou o olhar, tentando disfarçar as lágrimas. Às vezes eu acho que você está confundindo gratidão com amor. Ele se aproximou devagar, a voz baixa, firme. Eu sei a diferença. E o que sinto agora é amor. Daquele tipo que a gente não escolhe, só reconhece quando reencontra. Ela ficou em silêncio. O vento soprou leve, balançando as fitas coloridas da banca. Um grupo de crianças passou correndo, rindo alto. A vida seguia pulsando ao redor deles, como se torcesse por aquele reencontro. Nos dias seguintes, começaram a se encontrar fora da feira. Ele a levava para visitar os terrenos possíveis para o projeto, e cada visita era uma mistura de planos e lembranças. Certa tarde, enquanto observavam o pôr do sol sobre o rio Capibaribe, Caio comentou, engraçado como o tempo muda tudo e nada ao mesmo tempo. Como assim? Perguntou ela. A cidade cresceu, eu mudei, você mudou. Mas quando estou do teu lado, parece que voltei a ser aquele garoto da rua de terra, que só precisava de um sorriso teu, para acreditar que o mundo era bom. Ela riu, com um leve rubor no rosto. O mundo ainda é bom, Caio. A gente é que às vezes esquece de olhar para ele com os olhos certos. Ele olhou para ela, como quem contempla algo sagrado. É por isso que eu voltei. A relação entre os dois crescia aos poucos, de forma doce e verdadeira. Ela o ensinava sobre simplicidade. Ele mostrava a ela que sonhos também podem se tornar concreto. Mas, como toda boa história, o destino não deixaria que tudo fosse fácil. A notícia de que o grande empresário Caio Albuquerque estava frequentando a feira e se envolvendo com uma vendedora começou a se espalhar. Os sócios dele, preocupados com a imagem da empresa, chamaram-no para uma reunião. Caio, você está se expondo demais, disse um deles, cruzando os braços. A imprensa pode transformar isso num circo. Um empresário milionário envolvido com uma feirante, comentou outro. Isso não pega bem pro conselho. Ele ouviu em silêncio. Quando falaram da feirante, o sangue subiu-lhe ao rosto. O nome dela é Lívia. E o que não pega bem é julgar alguém pela origem. Houve um silêncio constrangedor. Você está apaixonado, é isso? Perguntou um deles. Incrédulo, Caio sorriu, firme. Finalmente, sim. Saiu da sala sem olhar para trás. Mas a tempestade estava só começando. Lívia ficou sabendo dos comentários através de uma amiga. No dia seguinte, quando Caio apareceu na feira, ela estava séria. Eu não quero ser motivo de piada para ninguém, Caio. Você não é, respondeu ele. É motivo de orgulho. Para você, talvez. Mas e para o seu mundo? Para o seu negócio? As pessoas vão rir, vão inventar coisas. Eu não quero ser um peso na sua vida. Ele segurou as mãos dela com força. Você não entende, Lívia. Você é o que dá sentido à minha vida agora. Ela hesitou, o olhar marejado. Eu preciso de tempo.
Caio respeitou, não insistiu, apenas prometeu esperar. Os dias seguintes foram de silêncio. Ele mergulhou no trabalho do projeto, tentando transformar saudade em ação. Escolheu um terreno perto do mar e começou as obras do centro comunitário, o Raízes do Amanhã. Mesmo sem vê-lo, Lívia acompanhava as notícias. Via as reportagens na transmissão vertical e sentia o coração apertar quando o nome dele era mencionado. Até que um dia, enquanto vendia frutas na feira, um grupo de crianças passou correndo, gritando: Dona Lívia! Dona Lívia! O moço da televisão está chamando a senhora. Ela olhou para a transmissão vertical que um comerciante havia deixado ligada numa barraca ao lado. Lá estava Caio, em uma coletiva de imprensa, anunciando oficialmente o projeto social. Esse centro é dedicado à mulher que me ensinou o que é ser rico de verdade, dizia ele, olhando firme para as câmeras. Não de dinheiro, mas de alma. As pessoas na feira começaram a cochichar, sorrindo. Lívia ficou imóvel, com lágrimas nos olhos. Naquele momento, ela entendeu que o amor dele não era de aparência, era real. No fim da tarde, quando as luzes do pôr do sol coloriam o céu, ela foi até o local da construção. Ele estava lá, de capacete, observando os trabalhadores. Quando a viu, largou tudo e correu até ela. Ela sorriu, tímida, o coração acelerado. Você é louco, Caio, falando de mim para o estado inteiro. Eu sou louco por você. Ela riu, entre lágrimas. Você ainda tem aquele sorriso de menino. E você ainda tem o poder de me deixar sem chão. Ele a puxou para um abraço. Foi longo, sincero, como o abraço de quem reencontra um pedaço da própria alma. Naquele instante, não havia feira, nem imprensa, nem construtora. Havia apenas dois corações que o tempo, por mais cruel que fosse, não conseguiu separar. O amor, enfim, havia vencido o medo. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários. O amor verdadeiro espera o tempo que for. E se você acredita que o destino sempre dá uma segunda chance, curta e se inscreva para mais histórias que fazem o coração acreditar de novo. O vento soprava do mar trazendo o cheiro salgado das ondas misturado ao perfume das flores recém-plantadas ao redor do novo prédio. O sol nascia preguiçoso, dourando cada parede branca, cada janela envidraçada. O nome brilhava no letreiro principal, escrito em letras simples, mas carregadas de significado. Raízes do Amanhã. Caio caminhava lentamente pelo pátio principal, observando os últimos preparativos. Crianças correndo, voluntários montando mesas, professores ajeitando materiais. Era o dia da inauguração, o sonho dele, e agora também o sonho dela. Finalmente ganharia vida. Mas ele ainda sentia um vazio. Lívia não havia aparecido desde o abraço na construção. Tinham se falado algumas vezes, trocado mensagens curtas, mas ela mantinha certa distância. E ele entendia. O coração dela era puro, mas carregava medo. Medo de não pertencer àquele novo mundo. Mesmo assim, ele acreditava que ela viria. No palco montado no pátio, uma pequena banda afinava instrumentos. Cadeiras estavam dispostas em fileiras diante do palco. O lugar todo exalava vida, parecia pulsar com esperança. Quando a cerimônia começou, Caio subiu ao palco sob aplausos discretos. A voz dele saiu calma, mas firme. Há 20 anos, eu saí desta cidade sonhando em ser alguém importante, começou. E consegui. Fiz fortuna, abri empresas, conquistei números. Mas, no meio disso tudo, perdi o que realmente importava. Até que um dia, numa feira, entre frutas e risos, reencontrei a parte de mim que faltava. O público escutava em silêncio absoluto. Eu aprendi que ser milionário não tem nada a ver com dinheiro. Ser milionário é ter amor, é ter paz, é poder olhar para alguém e dizer: eu tenho tudo, porque tenho você. Uma emoção contida atravessou o público. Alguns aplaudiram, outros enxugaram lágrimas. E então, no meio da multidão, ele a viu. Lívia, de vestido simples e olhar brilhante, estava ali parada ao fundo, com um sorriso tímido e os olhos marejados. Ele perdeu o fôlego por um segundo, mas continuou. E é por isso que esse centro não é só meu. Ele é dela também. Da mulher que me mostrou que a riqueza mais valiosa nasce nas pequenas coisas. Um abraço, um gesto, um sorriso. As pessoas se viraram para olhar. Ela ficou constrangida, mas o aplauso que se seguiu foi tão sincero, tão cheio de carinho, que seu coração se abriu de vez. Após o discurso, Caio desceu do palco e caminhou até ela.
A cada passo, o tempo parecia desacelerar. A música de fundo, o vento, o burburinho, tudo se apagava. Só existiam eles dois. Eu sabia que você viria, disse ele, sorrindo. E eu sabia que você diria algo que me faria chorar, respondeu ela, rindo entre lágrimas. Ele segurou as mãos dela. Eu não quero mais te perder, Lívia. Não importa o que digam, não importa o que aconteça. Quero viver contigo, seja na feira, no mar, ou aqui, nesse sonho que agora é nosso. Ela olhou com ternura, e naquele olhar havia todas as respostas. Então me promete uma coisa, qualquer coisa, que a gente nunca vai deixar o amor virar rotina. Prometo. E ele a beijou, diante de todos. Foi um beijo demorado, bonito, cheio de verdade. O tipo de beijo que encerra um ciclo e inicia outro. As crianças ao redor começaram a bater palmas. Os voluntários sorriram. O sol, alto no céu, parecia brilhar só por eles. A partir daquele dia, Lívia passou a trabalhar no centro como coordenadora das oficinas de agricultura e sustentabilidade. As crianças a adoravam. Caio, por sua vez, reduziu o ritmo dos negócios e passou a se dedicar ao projeto, ensinando jovens sobre empreendedorismo e propósito. O Raízes do Amanhã se transformou num símbolo de esperança para todo o estado. Jornalistas vinham de longe para conhecer o projeto, mas o que mais chamava a atenção era o casal que o liderava, um milionário e uma vendedora de frutas, unidos pelo amor e pelo desejo de transformar o mundo. Certa tarde, meses depois, Caio e Lívia caminhavam pela praia. O vento batia no rosto deles, e o mar parecia brincar de tocar os pés. Você percebeu? Perguntou ela. A gente voltou pro começo. Como assim? O mar, o sol, a areia. É o mesmo cenário de quando éramos crianças. Só que agora, a gente entendeu o que a vida queria dizer. Ele a olhou com ternura. E o que ela queria dizer? Ela sorriu. Que o amor verdadeiro não envelhece. Ele amadurece. Ele riu, abraçando-a pela cintura. E que o destino é teimoso, né? Respondeu ela. Quando duas almas se pertencem, ele dá um jeito de unir de novo. Os dois ficaram ali, observando o horizonte, como se o mundo inteiro coubesse naquele instante. Alguns metros adiante, duas crianças brincavam de construir castelos de areia. Caio observou e comentou: olha só, parece a gente há 20 anos. Quem sabe eles não cresçam acreditando que o amor é simples assim? Disse ela. E ele respondeu, com um sorriso sereno: se depender da gente, eles vão acreditar. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e ouro. O som das ondas se misturava à risada dela. Era como se o tempo, enfim, tivesse feito as pazes com o coração deles. Ser milionário é ter alguém para dividir a alma e um amor que o tempo nunca consegue apagar. Se essa história te fez acreditar de novo no poder do reencontro, escreve nos comentários: o amor não tem prazo de validade. Deixa o like, se inscreve e compartilha com quem acredita que o destino sempre dá uma segunda chance.